pessoal! Como é bom estar com você, porque hoje vamos fazer um mergulho interior para tirarmos as coisas em excesso que temos guardado aqui nos nossos nichozinhos, para que a gente possa trabalhar, diluir aquilo que não faz bem e buscar um equilíbrio. Você pode também nos enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, falando qual a sua dor, qual o seu desequilíbrio, qual é a sua emoção que está batendo forte e amargurando seu peito. Nos envie a sua história pelo 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado será a sua história que estaremos aqui juntos, reconstruindo. Então, fique atento, porque hoje vamos falar sobre perfeccionismo e submissão. Vai render muito. Fique ligado. Hoje nós trazemos uma convidada querida, especial, que está pela primeira vez aqui em nosso programa para reconstruir as emoções conosco hoje, que é a Glória Gasparini. Ela é terapeuta e vai bater um papo legal com a gente. Seja bem-vinda ao Reconstruindo, Glória. Obrigada, obrigada. Uma honra mesmo, uma felicidade a gente estar aqui, podendo contribuir de alguma forma para ajudar, né, alguém que nos procura e que necessita da nossa ajuda. Com certeza. Nós vamos agora contar o relato da Iris Santos. Ela tem 39 anos, ela mora no Espírito Santo. Ela é casada, tem 2 filhos. Diz que seu marido é um homem trabalhador, um bom pai, bom marido, tudo certo, mas que ela não está mais aguentando a rabugice dele. Isso é algo que está tirando ela do sério. Ela diz que ele chega em casa diariamente reclamando do trânsito, do trabalho, de tudo. Se está calor, se está frio, ou por quê, se está chovendo, se não está. Enfim, ele chega reclamando. Aí ele vai jantar, ele reclama do jantar. Se ela faz frango, reclama por que não fez peixe. Se ela faz peixe, reclama por que não fez carne. Se não faz carne, por que não fez frango. E assim ele vai reclamando. Reclama do jornal que ele assiste, reclama do tempo, reclama absolutamente de tudo. Ela diz que, ao longo dos anos, ela foi aprendendo nessa convivência a se calar, porque a sua sogra a ensinou, orientou. Diz que daí ele acalma. Se ela faz algum comentário, fala alguma coisa, ele já age aos berros, aos gritos e agride verbalmente. Então, ela diz que não está mais suportando isso, porque ela aprendeu, né? Ela se cala e passa um tempo, ele acalma e depois fica como se nada tivesse acontecido. E ela diz que ela continua calada. Só que ela não está mais aguentando, porque ele agride muito quando ela faz qualquer comentário. E quando ela conta alguma coisa dos filhos, ou da casa, ou de qualquer outra coisa, o erro, a culpa é sempre dela também. Diz que ele reclama do cartão de crédito, das contas da casa, que são as contas normais. Ela apresenta todas as notinhas para ele, mas mesmo assim, ele vendo tudo que foi comprado, que foi o necessário, ainda assim ele continua a reclamar.
Ela diz que não está mais aguentando, que todos esses anos ela se calando e fingindo que está tudo bem, quando não está tudo bem. Fingindo que está tudo em paz, quando na realidade não está tudo em paz. Ele agride, ela fica magoada, ela fica ferida, né, com as agressões dele, e depois finge que está tudo bem, né? E então ela pede uma ajuda, uma orientação. Ela diz que ela não gostaria de separar dele, mas que se é para continuar vivendo nesse tormento, ela prefere voltar ao trabalho. E ela fala uma coisa muito importante, que quando nasceu ela trabalhava, era gerente administrativa, e quando nasceu o segundo filho, ele pediu que ela parasse de trabalhar. Ela disse que adorava trabalhar. Pois é, agora ela até pensa em voltar a trabalhar e assumir os filhos, porque a situação está muito desgastada. E ela diz que todo dia, quando vai chegando a hora dele chegar em casa, ela já começa com dor de cabeça, já começa a se sentir mal, ter dor no corpo, enfim, ter o mal-estar chegando, porque ela sabe que o tormento vai começar. É complicado uma situação assim, onde dentro da sua própria casa você fica sempre em alerta, porque sabe que alguma coisa vai explodir, alguém vai falar, gritar, xingar, né? É uma relação transtornada, né? É uma relação conjugal Completamente. transtornada, não é? É E não é verdade. pouco comum, né? Só que nessa relação, os dois precisam tomar consciência, digamos assim, ou trazer uma luz para a consciência sobre o que está afetando os dois, o que atravessa a Iris e o que atravessa o marido dela. Ele tem um transtorno psicoemocional, né? De provavelmente alguma carência na sociedade em que ele viveu, na infância, na adolescência, na juventude. Ele tem um complexo de inferioridade muito grande, ele tem uma rejeição, e aí ele procura alguma forma de descontar todo esse sentimento que atravessa ele em cima da pessoa mais próxima com quem ele tem uma relação de afinidade, uma relação amorosa, digamos assim. Uhum. E ela, por sua vez, não entende esse transtorno dele, essa dificuldade psicoemocional dele, e ela também deixa que constele esse complexo de inferioridade. Quando ela abre mão da sua própria atitude em relação ao trabalho, em relação à vida social dela, e ela se encolhe, né, prestando, digamos assim, e fica a serviço dele, Servindo ele, né? Não é um serviço saudável, né? Não. Porque ela já está trazendo para o corpo as consequências, nós diríamos as evidências psicossomáticas dessa psique dela, que não resiste, não consegue entender ou não consegue decifrar como estar nessa relação. Quando lá atrás, né, que nasceu o segundo filho, ele pediu para ela parar de trabalhar, e ela parou, e ela tinha uma posição bem Uhum. estabelecida, né, de comando, então, você vê que ele recolheu ela para que ela ficasse só servindo aos filhos e a ele. Sim. É o medo que ele teria dela se expor ou de talvez ele perdê-la, não é? Aí ele exerce sobre ela uma manipulação, não é? Uma Um forma complexo de de inferioridade dele, isso, porque faz ela com que é ele porque ela se sobressairia, né, ela se despontaria, isso para ele é amedrontador, não eu é? acho que ela se dava muito bem, né, como ela diz, no trabalho dela. Agora, essa situação de que, a sogra foi lá botar o dedinho no casamento, né, e falar: "Olha, fica quietinha", quando ele fala, né,
você fica quietinha que ele acalma, pronto. Ou seja, É um não conselho bem contraria. tradicional, né, não contraria. Quantos casamentos, quantas relações conjugais nós já vimos em que a mulher toma essa posição de não contrariar, de se encolher, de se recolher a esse serviço para que tudo ande bem. Só que os tempos mudaram e eu acho que a Iris pode ter milhões de passos, assim como Nise da Silveira no Reconstruindo Emoções, perdão, ela fala, eu acho que ela tem que primeiro tirar essa sensação dela de que ela está sozinha sofrendo essa questão. Ela precisa arranjar alguém da confiança dela para ela conversar. E aí aliviar o sentimento dela de que ela está sozinha e que ela está vitimizada ou que ela está sofrendo e trazendo para o soma. Eu acho que o primeiro passo é esse. O segundo é ela mudar a postura dela. Mudar a postura no sentido de não precisa ser de uma forma agressiva, nem uma forma de disputa, mas de uma forma que possa pegá-lo no momento em que ele se encontra calmo, em que ele se encontra atento, ela possa conversar e de um modo assim muito amoroso, né, um modo carinhoso, ela mostrar para ele que ela não está satisfeita e que ela precisa e gostaria de sentar e conversar com ele. Então ela vai É. precisar de coragem, Uhum. não é? Para poder enfrentar essa situação, ela tem que se perguntar eh, como é que ela está se sentindo nessa situação. O que ela É, sente e de fato? eu acho que a forma dela abordar ele, quando ele está tendo o ataque dele lá, reclamando, se queixando da vida, Uhum. e começa a gritar com ela, com grosserias, sim, ela deve perguntar. Eu acredito que ela deva perguntar para ele: meu amor, o que que você tem? O que está acontecendo com você? Isso, Bem assim, o que que tá, ou seja, já jogou a bomba na mão dele, na mão porque dele, mas sim. não responder, Não. Pedir a ele, por fazer exemplo, com que ele seja obrigado a refletir. a refletir e a falar, porque a gente sabe que muitas vezes a mulher ela pergunta: "Por que que você está assim?" E já vai respondendo: "Teve problema no trabalho? Teve isso, Isso, teve aquilo." já dá Isso é todas as possíveis péssimo, né. respostas. Então, não falar nada, não responder. Devolve para ele Devolve para ele. essa grosseria, essa agressividade com delicadeza, tipo assim: "Opa, olha para você está fora de si, você está Verdade. desequilibrado", quer dizer, Acho que nesse momento não valeria a pena conversarem ou seguirem com essa situação de agressividade, não, mas porque ela ele dizer para vai ser ele obrigado a puxar o a freio puxar o ali. freio. E ela aí com isso, ela pensa também sobre o como ela dá valor a ela mesma, né, Uhum. ela precisa se autovalorizar, ela precisa reconhecer que primeiro, não é a culpa, ela não vai ter nenhuma culpa em dizer: "Não, nesse momento eu não posso conversar com você, porque você está transtornado. A hora que você estiver mais calmo, nós vamos conversar". Isso é uma das opções, quer dizer, não sentir culpa por dizer não para ele, né. Acentuar que naquele momento as coisas não estão, bem claras e que ela precisa de um tempo para pensar. Essa é a mudança Mas de postura também. eu sim, agora se a gente, se ela falar que ele está transtornado, que não sei o quê, ele vai explodir mais ainda em Ah, cima dela. não digo pra ela dizer que ele Mas está, mas naquele momento que ele está transtornado, ela não, arranjar alguma desculpa para sim, desvirtuar o assunto e dizer: sair "Vamos dali, ficar vamos conversar quieta. num outro momento, onde você se encontre mais calmo, mais tranquilo, para a gente poder entender o que está se passando entre a gente", E né. depois, ela fazendo essa pergunta para ele, eu acho, de: "O que está O que está acontecendo com acontecendo? você?", vai fazer ele, tipo assim, ele está fazendo uma tempestade e ela está quieta, está em paz, não tem nada, espera aí, o problema está sendo comigo. Ele vai ter que dar uma resposta, falar alguma coisa, vai ter que refletir. E aí, num outro momento, né, que esteja tudo bem, Uhum. né?
para ele, Ela né? aborda o assunto de Aí outra ela aborda: maneira. "O que está acontecendo com você, que você fica tão nervoso assim?" Como é que você se sente fazendo É, isso, né? Como é que tipo de emoção te vem nesse momento em que você explode, ou que você reclama, ou que você, né, mostra tanta insatisfação, né? como que está o seu trabalho? Lá Porque você ele também tá provavelmente não assim percebe. insatisfeito? Pois é. Não, e às vezes esse, tipo específico, as pessoas que lidam com ele acham que ele é uma pessoa, assim, de um temperamento difícil. Dificilmente as pessoas ao entorno dele reconhecem que ele tem um distúrbio Uhum. psicoemocional, perdão. Dificilmente descobrem isso. Pode ser até que ele seja um cara boa praça no trabalho, que ele saiba lidar com as pessoas no trabalho, e ele reúne tudo aquilo que afeta ele e desconta quando chega em casa, porque ele sabe que vai encontrar alguém vulnerável. Alguém Alguém frágil, abaixo alguém dele, abaixo dele. que Então, vai e se aí calar. constela aquele complexo de inferioridade e ela fica sem atitude, porque ela não reconhece o valor dela, ela não reconhece que ela pode mudar de postura, ela não é. Vamos dizer que isso aumente e que fuja ao controle dela até através da conversa. Ela pode conversar com ele que ela precisa levar essa questão, como diz Nise, para uma Uhum. outra pessoa que tem alguma ascendência sobre ele, para que ele saiba que ela não está sozinha nessa empreitada. Digamos, não, eu pretendo conversar com alguém da família dele ou alguém que tem essa Mas, ascendência sobre pelo que ele. ela fala, a própria mãe já agia assim quando ele era criança, quer dizer, Sim, ou seja, já educou ele assim, quando ele bate o pé, que ele faz aí ela escândalo, fica calada para ele ela se fica acalmar. ou seja, não contraria a florzinha, Não, eu não digo né, nem a mãe, que não seria a pessoa mais indicada para ela, porque conseguir um cúmplice, um dizer um apoio. apoio. Não seria. Não seria nem cúmplice, mas seria um apoio, mas que ele tomasse conhecimento desse apoio, para que ele pudesse também redirecionar: "Opa, eu não posso continuar atacando ela, porque ela tem um apoio ali do lado dela, que é uma pessoa que eu prezo e que eu respeito, então isso vai extrapolar, né, a nossa convivência aqui, e eu tenho então que me". Talvez isso sirva de algum estímulo para que ele meça até onde ele pode atacá-la, até onde ele pode É, e transtorná-la, né? perguntar para ele, eu acho que, você fica nervoso, assim, no seu trabalho também? Você Ou com seus amigos. grita, xinga, tal? Porque é óbvio que não, porque senão ela já tinha perdido o emprego, né. Claro. A relação abusiva não é normalmente no geral, ela é É, especificamente quando ele reconhece uma fragilidade no parceiro, tanto do exato. homem para a mulher como da mulher para o homem, né. Uhum. Então, essa falta de valorização dela mesma, a falta de se autoconhecer, porque ela tem direito, né, ela não estamos aqui falando levantando nenhuma bandeira, nem fazendo analogia com feminismos e discutindo Não. nada disso, mas ela tem que reconhecer nela que ela precisa dizer não, e que ela não precisa ser abusada para poder ter uma relação de amor com a outra pessoa. E que essa relação não é uma relação de serviço, é uma relação de prazer, é uma relação amorosa, é uma Tem que ter um relação respeito de igual de para igual. respeito. Isso, eu acho que esse apoio que ela vai buscar numa pessoa que tem ascendência sobre ele, é justamente para mostrar para ele que ele precisa ter respeito, né? Porque talvez ele Exatamente. respeite os amigos, talvez ele respeite o chefe no trabalho, talvez ele não abuse, né? Mas com Porque ela, senão já teria perdido o emprego, né. verdade, verdade. Quando que a pessoa vai ficar lá gritando e esbravejando, porque o tempo está chovendo, porque está não sei o quê. Quer dizer, espera aí, é um distúrbio que geralmente um patrão não vai engolir, vai falar: "Opa, espera aí, você é um desequilibrado, não dá para trabalhar aqui não, segue seu Ele, caminho, né". na realidade, ele não está consciente, inclusive, dessa atitude dele. Para ele é uma relação normal.
talvez um construtor da infância dessa própria mãe, que diz: "Olha, você é a masculinidade em pessoa e a masculinidade é isso, você tem que fazer valer a sua razão, o seu modo de agir, você é mais forte, você pode ficar nervoso, não tem problema quando você estiver insatisfeito, porque você tem do outro lado uma pessoa que cala e uma pessoa que aceita", né. Por outro lado, a Iris precisa reconhecer nela que ela precisa de autoamor, precisa se autoconhecer, precisa se autovalorizar, até É para essa verdade. convivência ficar melhor. É impossível você todos os dias somatizar, como ela relata, que ela tem Uhum. dores de cabeça e passa mal, e chega ao ponto dela pensar que seria melhor então se separar e viver a vida dela com os filhos e voltar a trabalhar. E isso tudo precisa ser discutido com ele num momento de, né, de calma, num momento de que eles devem ter algum momento em que se relacionem, né, Eu acho que só quando ela está de boca calada. Porque olha, mas aí não, aí tá, porque vo Iris, você tem que porque, fazer força. se tudo que ela conta, tudo que ela fala, fala dos filhos, não sei o quê, qualquer coisa, ou seja, ela está conduzindo, administrando uma casa. É, E ele reclama da administração dela da casa, da organização dela da casa, dos cuidados com filhos, de tudo. Então, espera aí, o que que ele está fazendo com ela se ele oprimindo, só né, abusando, é, oprimindo. só tem reclamações? Então, por isso que ela buscando esse apoio de uma pessoa que tem ascendência, ela vai conseguir, inclusive nas entrelinhas ou tangenciando, levá-lo a refletir sobre talvez alguma ajuda psicológica. Porque o Ele distúrbio precisa de uma psicoemocional terapia. precisa, porque vai num crescendo, e isso Uhum. sem medida vai afetando os filhos, porque eles têm filhos pequenos. Os Será filhos que os estão filhos vendo isso, presenciam? óbvio, Será estão que eles estão, vendo né, isso, será é. que eles estão sentindo na mãe essa insegurança, esse medo, esse calar, esse se retrair? De alguma forma, mais tarde colherão também frutos dessa Uhum. relação mal resolvida, mal organizada, né. Porque o que acontece, geralmente nos lares, quando a pessoa, ela chama ele de rabugento, né, mas quando a pessoa só se queixa e tudo critica, tudo não sei o quê, geralmente a mulher tende a dizer: "Olha, seu pai chegou, está nervoso, não fala nada, Isso fica isso na quietinho". psicologia é Aí joga para a sombra, né, deixa uhum, na sombra, descansadinho fica ali, quietinho. quietinho e não dá conta. E aí começa os complexos a constelarem, porque não pode ficar eternamente na sombra, você tem que trazê-los para trazer luz, né, para essa Uhum. consciência de que você precisa de atitude, de coragem, de mudança de postura, de algum apoio que você possa, mudar o outro é muito difícil. Ninguém muda o Não outro. muda, mas levá-lo a refletir quais são as consequências de todo esse transtorno, de todo esse distúrbio psicoemocional que ele está tendo com Uhum. ela e dessa relação abusiva, que consequências teríamos para isso, né? E eu acho que uma situação de, fazer ele procurar, né, ir a um Ajuda, terapeuta ajuda. E para hoje ele poder, eh, se tratar, aprender a se controlar, porque isso também não faz bem a ele. Você imagina a sim. pessoa ficar explodindo toda hora, gritando porque foi contrariado, porque não pode contrariar nunca, porque ele fica nervoso. Espera ele acalmar. Isso está trazendo também consequências, somáticas, né,
Para Com ele, certeza. provavelmente, né, uma alteração de pressão, um excesso de adrenalina, Uhum. tantos outros hormônios que despertam quando a pessoa tem essas atitudes de agressão, de agressividade, de abuso, de insatisfação. Ele não pode durante muito tempo. Então, essa ajuda, a gente não sabe qual é a questão familiar, econômica, enfim, da Íris e do marido, mas hoje existem vários serviços É inclusive nas próprias verdade. faculdades de psicologia, de atendimento, né, dentro daquele Uhum. curso de extensão, que as pessoas prestam atendimento, gratuito ou em valores simbólicos para quem necessita. E é muito importante que ele veja assim, porque, num crescendo, vai acabar sendo uma ruptura da relação, né. Com certeza, E ele porque não tem continuando paz com dentro o de casa, distúrbio né. dele sem ter consciência, e ela talvez continuando também com esse complexo que ela carrega, sem ter força, né. É muita energia psíquica, eh, sobre ela, e ela não dá conta, porque ela não reconhece, né, É. E que ela você vê que eu acho que antes ela falava, né, então ele começava provavelmente criticar, falar, enfim, e ela dialogava, procurava dialogar. "Não, porque isso, não, porque aquilo", sei lá, né. Então ele explode, ele começa aos berros e aos gritos. Se ela não falar nada, pronto. que vida vão continuar levando, né. Essa é uma relação de amor? Essa é uma relação em que ela se encontra confortável? Ela tem que se perguntar, né. Uhum. É isso que eu quero para a minha vida? É isso que eu quero para educar os meus filhos ou para transmitir para eles uma atmosfera de paz, de tranquilidade, para que eles sejam criados e não reproduzam esse Porque tem padrão, né. exatamente, tende a reproduzir, Tende a né. reproduzir o padrão. Porque você vê que, conforme o dia vai terminando, ela já fica naquela tensão de que o tormento vai começar. Espera aí, a nossa casa é o nosso santuário, é o Verdade. lugar onde a gente tem que se sentir acolhido, protegido, em paz, seguro. Eh, é o local, assim, de bênção. Ainda que as 2 pessoas tenham personalidades completamente diferentes, Uhum. às vezes opostas mesmo, às vezes até muito semelhantes, mas é esse lugar, né, que você sente como se fosse um porto seguro, onde você vai ter alguns passos a Íris pode tomar em função de melhorar pelo menos a psicosfera, digamos assim, né, porque a gente sabe Uhum. que isso é fundamental para a nossa vida, né, para a vida de relação com a família, para a vida de relação conjugal, que é você tratar a psicosfera, onde você está, o lugar onde você está vivendo, onde você come, onde você dorme, onde você se relaciona. E nessa família onde a gente não está por acaso, né. Com certeza. Então, essa proximidade, ela tomar um pouco mais de conta dessa parte espiritual seria muito interessante para ela, né. Se começar a desenvolver, por exemplo, um trabalho voluntário, já que ela não está podendo trabalhar, mas em algum momento desse dia em que as crianças estão na escola, em que as tarefas já estão terminadas, em que ele se encontra no trabalho ainda, ela se dedicar também ao trabalho voluntário. Você citou uma coisa, né, importante, eh, que ela não está podendo trabalhar. Ele pediu que ela Que ela não trabalhasse. parasse de trabalhar para ficar em casa ali tomando conta. Mas as crianças já estão maiorzinhas, né. Então, o que que impede ela de voltar ao mercado de Ela tem que se trabalho? perguntar, né. Se ela quer, Se ela quer voltar ao mercado, como é que ela se ela disse que sente ela gostava fora do muito de mercado? trabalhar. Como é que ela se sente? Ela se sente alijada da sociedade, do mercado de trabalho, do mundo de, vamos dizer, progresso, né, porque faz parte do progresso do ser Sim, humano o que essa que traz asa, o realização que para traz ela? realização. E isso, eu acho que
também essa parte espiritual e também o reconhecimento da autovalorização, do autoamor. Porque ela não vai conseguir amá-lo se ela não se amar. É A verdade é verdade. essa. Então ela não vai conseguir, não é apenas desculpá-lo porque ele tem um contrato de matrimônio com ela, mas é reconhecer nele um Do parceiro. mesmo jeito que você faz o contrato, você Você descontrata. distrata, né? E ela está na iminência de fazer isso, porque É. ela disse: se segue nesse patamar, eu não vou dar conta, não vou conseguir. Uhum. Então, algumas coisas, por exemplo, alguma leitura, alguma atividade que ela tenha de criatividade, que ela possa colocar para fora, inclusive essas coisas que ela anda somatizando, uma Uhum. pintura, um trabalho manual, alguma ajuda, tem uma vizinha que necessite de uma ajuda, alguma coisa que você possa fazer, um pagamento para alguma pessoa idosa, cuidar de algumas coisas. Tem tantas opções que alguém pode se prontificar a fazer para, Uhum. vamos dizer assim, Ajudar. remanejar a atenção. A Uhum. tensão que está criada dentro dessa relação, para que ela possa se sentir útil. Porque eu acho que ela também está cansada, e esse cansaço é o cansaço da não realização, é o cansaço da não valorização dela, né? Ela está Uhum. fraca, então ela se sente fraca. E isso levantando só com essas questões, mais ou menos, uma leitura, uma meditação. Todo mundo tem muito preconceito quando a gente fala de meditação. E meditação é A, excelente. a A pessoa já imagina, doutora não, Anise preciso saber fala, várias Joana fala. mantras, né? Vários É. mantras, eu preciso das músicas, eu preciso falar hindu. Não é nada disso. A meditação é Não. apenas o silêncio, conservar o silêncio, Uhum. parar um pouquinho de focar em alguma coisa e fechar os olhos e dar uma relaxada, prestando atenção na sua respiração, basta isso, né? Uhum. É E verdade. esse tempo você se recolhe, você pensa sobre aquilo que está te acontecendo e você, de repente, vem do inconsciente algumas imagens, né? Uhum. E o Jung trabalhava muito, e Nise também, com a imaginação ativa, né? Você Isso. fecha os olhos, descansa, coloca na sua tela alguma coisa bonita, alguma coisa prazerosa, uma paisagem, a natureza é tão linda que você pode imaginar tantas, para que você relaxe, para que o seu psiquismo realmente dê uma pausa, né? E dali, Uhum. às vezes, saem tantas boas ideias, tantas boas atitudes reflexivas que você pode tomar para desidentificar desse seu complexo, tanto ela quanto ele. Sim, porque, não é fácil você conviver com uma pessoa que só se queixa, só reclama das coisas. Não, não é fácil. Nossa senhora, porque, quando a pessoa vai abrir a boca, você já sabe que vai sair alguma reclamação de alguma coisa, né. Então você já fica naquela: "Ai não", E a né. essa homeopatia fazer a doença, né, porque Uhum. você vai engolindo, engole o choro, engole a raiva, engole a indignação, você vai engolindo tudo e em algum momento isso vai ter que sair, Vai vai explodir, né. explodir em algum momento, né, em alguma parte do seu aparelho de aprendizado, que é esse corpo que a gente traz conosco, né. E você então faz a doença, faz ela acontecer, quando você pode simplesmente mudar o rumo dessa prosa, como diz Padrão o Miro, todo vamos de mudar o rumo dessa prosa, né, vamos uhum, mudar o rumo dessa história. E a gente pode fazer a diferença, e eu acho que a Iris também pode fazer a diferença na vida dela. com certeza. Eh, esse esse tato, esse jeitinho de também de se aproximar e falar com ele, ela indo fazer uma terapia, né, aquilo vai surgir, vai, aparecer, né, ali uma orientação, algumas maneiras, porque, ela fez um relato único ali. Mas, através de uma terapia onde ela vai Muitos falando outros todo afetos estão dia, incluídos nesse desabafando, relato. né. Muitos outros afetos estão atravessando e ela vai descobrindo, porque a condução
da prática terapêutica é uma condução para que o próprio cliente se reconheça e descubra aonde que é o lugar que ele precisa estar, o que ele precisa mudar para chegar a esse lugar, o que traz alegria para ele, o que traz tristeza para ele, o que traz destruição para ele. Então, não é que ela vai encontrar resposta numa pessoa Não. que diga, porque a gente tem essa impressão, né? De que a Eu gente vou vai ao lá que médico e você alguém quer que vai o resolver o médico. meu problema. Isso! Puxa, mas eu vim aqui e o Eu meu vou no problema não foi médico, ele resolvido. vai me curar. Não, Não. você vai se curar para você atentar para aqueles detalhes que de repente você não se escutou, né? Uhum. E o terapeuta faz isso, ele faz com que você se escute, né? Ele vai te Exato. conduzindo, ele vai te levando, vai te guiando para um reconhecimento, digamos assim, do que você pode trazer para o seu consciente, né? Que Uhum. possa iluminar a sua trajetória para que melhore tudo. Se caso ela for espírita, né, ela pode fazer evangelho no lar. Isso é uma coisa que vai ajudar, mesmo que ela faça sozinha no Sim, começo. E depois vai convidando, vai buscando apacentar ali aquela ambiência, né? uma prece também é importante, né? Uhum. E focando no pedido para a espiritualidade de alguma luz, algum discernimento, porque a intuição ela vai ter, né? Com Cada certeza, com noite que ela certeza. dorme, ela desdobra, ela É. acessa o inconsciente, então alguma coisa vem daí para ajudá-la. E eu acho Uhum. que, independente da religião que ela tenha, essa conexão com o divino, essa conexão com o sagrado, essa conexão espiritual é essencial para a nossa vida. E eu acho Exato. que a palavra para Iris seria coragem, né, Iraci? É, ela precisa, buscar, apacentar esse lar, né, com leitura do evangelho, com meditação, Com algum com livro edificante calma, um livro que explique para ela a isso, razão né, de algumas coisas algumas existirem. leituras, de repente, se ele gosta também de ler, ela pode dar algum livro para Verdade. ele, né. Uhum. Que venha trazer um pouco de lucidez, um pouco de Discernimento olhar para dentro para dentro dele, dele, que com certeza. ele precisa de voltar esse olhar, porque, quando ele olha para o mundo e o mundo todo está andando na contramão, tudo está errado, o tempo está errado, o trânsito está errado, isso está errado, tudo. É porque não é o mundo que está na contramão, é você que está fazendo a contramão do mundo, Verdade. né. Então, ele vai começar, através dessas leituras, né, refletir para buscar harmonizar, equilibrar, né. Com É certeza. isso aí. É isso que a gente Passa busca. rápido, né, Glória. Passou já o tempo. Eh em uma palavra, uma emoção para Iris reconstruir na vida dela. Autoamor. 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 Eu acho que ela precisa mesmo começar a se amar. E amar de verdade. Amar se valorizando, se reconhecendo como um ser de luz, um ser produtivo, um ser que exerce uma função que é a maternidade, que é fantástica, um ser que foi convidado a ter uma parceria. Exato. Eu acho que tudo isso vai depender desse autoamor, porque ela aí vai reconhecer. Tá ótimo. Obrigada, Obrigada a Glória. você pelo Muito convite. bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Iraci. É isso, muita paz para todos nós. Iris, depois de toda essa conversa que nós tivemos com a terapeuta Glória, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: cheio de raiva reprimida e remoída, o indivíduo
na atitude de deslocamento, com sentimento mefistofélico, surge verbalizando rispidez, agressividade, xingamentos, humilhações, alterando a voz sem que haja motivo relacionado à família. Descarrega a sua ira sobre a criatura, que muitas vezes está a cuidar do lar e dos filhos, e até proporcionar-lhe conforto em recebê-lo do trabalho. Quando a boca cala, o corpo fala. E não é o momento de você se calar, é o momento de você virar, porque ele busca, através de rebaixá-la em qualquer conversa, em qualquer discussão, para que ele possa se enaltecer. Isso é insegurança, é baixa autoestima que ele tem. Provavelmente ele reconhece em você uma pessoa capacitada. Você era a gerente administrativa de uma empresa. Então, você tinha competência para isso. Você disse que você gostava do teu trabalho, você trabalhava lá um tempo. Então, a insegurança dele em vê-la brilhar, se tornando realizada na vida profissional, faz com que ele fique colocando você para baixo. Então, é o momento de você não se calar. Quando ele fala, joga a conversa de volta para ele. Ô, meu amor, mas o que é que você tem? Por que você está assim nervoso? E deixa ele se virar para responder. Se ele tiver lá os ataques dele falando, o problema é dele. Mas, quando depois estiver tudo calmo, pergunta para ele: o que nós podemos fazer para poder ter harmonia, para que você não tenha tantas insatisfações e tantos desgostos com a vida, com as coisas que você faz? Devolve para ele. O que a gente pode fazer? Espera ele responder. Então, você vai começar ali a projetar, a trazer tudo isso que ele está escondendo lá dentro para fora, porque ele vai precisar falar. E, através de uma terapia, através de todas essas maneiras que falamos aqui no programa hoje, você vai poder, com certeza, equilibrar o seu lar. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E fique atento, no próximo sábado poderemos reconstruir as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube e compartilhar com seus amigos, familiares, porque sempre tem algum tema, alguma situação que encaixa com alguma pessoa que esteja precisando. Então, é isso. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, muita luz, deixamos aqui um beijinho super carinhoso para você. Muita paz.